Nesse momento, Jesus mostra, nesse texto que conta a história dos filhos pródigos. Eu considero essa história dos filhos pródigos. Jesus, que é o filho do relacionamento perfeito, ele está mostrando como é o coração do pai. E ele conta essa história dos dois filhos que se sentiam meros jornaleiros. Eu quero hoje ministrar sobre jornaleiros ou filhos amados. Amém? Jornaleiros ou filhos amados. E o meu desejo é que nenhum de nós carregue coração de jornaleiro, sendo filho amado. Essa é uma das grandes revelações do reino de Deus. Ambos servem. O coração, o relacionamento, a identidade é que são diferentes. Eu os amo muito, eu já entreguei meu coração, minha vida para Gravataí. Então o que eu souber de Deus, que Deus já tiver me revelado de mais precioso, eu quero derramar aqui dentro. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Lucas 15, 17 diz: caindo porém em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e direi a meu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Jornaleiro não é esse que entrega jornal, é o que trabalha por jornada. Sendo filho, me trate como alguém que está trabalhando por jornada, por um salário, por um horário, cumprimento. Levantando-se foi para seu pai, estando ele ainda longe, seu pai o viu, verso 20, e teve compaixão dele. Jesus está contando isso, tá? Jesus está mostrando quem Deus é. É isso que Jesus está fazendo. Levantando-se foi para seu pai. Jesus que está contando isso, não ouça a minha voz, ouça Jesus contando quem é o pai dele. Levantando-se foi para seu pai, estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, ponde-lhe um anel no dedo. O pai nem deixa ele continuar com a história de ser jornaleiro. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o e comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho, verso 25. Seu filho mais velho já estava no campo, quando voltou e foi chegando a casa. Vê que o filho estava no campo? O filho estava trabalhando no campo, na colheita. Estava dentro da casa. Estava dentro da casa. Quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música, a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe: que é isso? E este perguntou: criado, chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: não é há tantos anos que eu sou teu filho, é há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem. Percebe? Ele também tinha um coração de jornaleiro. Meu valor está ligado a que eu te sirvo, eu não transgrido, e tu nunca me deu um cabrito para que eu me regozijasse com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho que gastou teus bens com meretrizes, não é nossos bens, é teus bens, ele não é filho. Tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Nesse texto, Jesus, o Filho, está revelando o Pai. Em João, no capítulo 13, verso 1, Jesus diz, o apóstolo João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. O nosso ministério, obreiro e obreira amada que está aqui, o On Voice, que louvou agora, é um ministério lindo. Todos nós, eu mesmo, o nosso ministério, o nosso servir, nasce da nossa filiação. O nosso ministério nasce da nossa filiação. Você vai ver que Deus, quando Ele vai enviar para a terra um evangelizador das boas novas,
Ele vai enviar um filho. Ele tinha anjo à vontade, jornaleiro à vontade, mas ele não quis enviar apenas um servo, ele quis enviar um filho servo. Em João 3,16 você conhece, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu filho. Deus envia filhos, Deus envia filhos, Deus envia filhos. Ainda que os filhos padeçam, no final a Bíblia diz: se com ele padecermos, com ele seremos glorificados. Deus envia filhos. Verso 17, João 3,17: porque Deus enviou para o setor central, para o distrito central, porque Deus enviou para Miraflores, porque Deus enviou ao mundo, enviou o seu filho. Deus enviou para a Vila Rica seus filhos. É um filho que está pregando aqui nesse momento. É um filho que está pregando, não é um jornaleiro. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, deu a ele um trabalho, deu a ele um serviço, enviou o mundo para salvar o mundo. O filho tem trabalho, o filho tem serviço sim, o filho vai cumprir ordem sim, o filho vai trabalhar sim, mas é um filho amado. A grande revelação do Novo Testamento é esta: Jesus vai se batizar, vai ser batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele e vem uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado em quem tenho grande alegria. Deus não deixa para dizer esta frase lá na cruz, depois, para que nunca Jesus tivesse confusão de identidade, pensando que me ama porque também, olha o que eu fiz. Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha salvado ninguém, Jesus não tinha pregado, Jesus não tinha morrido na cruz, e para que o filho nunca pense que a identidade dele e o amor do pai está baseado em produção, que o pai fala antes da produção: este é o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria. Mas ele é amado e tu tem alegria nele sem que ele tenha feito nada. Sim, é para que ele nunca pense, nem a igreja, de que o amor do pai é baseado em produção. O jornaleiro só fica na casa enquanto produz. Você só está nessa empresa porque produz. Mas aqui você não está aqui porque produz. Você é filho amado em quem me comprazo, porque você foi gerado de Deus. Mas muitas vezes nós olhamos e pensamos que Deus nos ama pela nossa produção. A grande revelação do Novo Testamento é que Deus é Pai e que é amoroso, e que o amor não está ligado à produção. Recebe isso no teu coração. Essa busca por produzir, por provar, por se bancar. Eu arranco nessa noite esse espírito de jornaleiro que eu tenho que provar para o chefe. Esse não é uma casa de chefes, nem eu nem Deus. É casa de paternidade, aonde você é amado. Mas eu peguei as minhas coisas, eu fui embora, eu gastei tudo. Agora eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Percebe? Produção. Se eu erro, eu não sou filho. Quando eu erro, eu perco. Minha cabeça é de jornaleiro, não de filho. Como Jesus nos ensinou a orar, quando Ele foi nos ensinar a orar, Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai. 2 Coríntios 6:18 diz: eu serei para vós pais. Eu serei para vós pais. 2 Coríntios 6:18. Porque isso tem que entrar no âmago da tua identidade hoje. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Eu amo esse detalhe, para não ficar nem em dúvida: será que é só com os homens? Não, é para as mulheres, é para as meninas. Vocês têm um pai, você tem um pai, você tem um pai, você tem um pai.
Tem um versículo, eu não ia falar disso, mas eu acho que é precioso. A Bíblia diz assim, e você vai achar doido daqui: a ninguém chameis por pai, só tem um que é pai, Deus. Como assim não vou chamar ninguém por pai? Ele está dizendo o seguinte: toda a completude do que precisa, o teu pai terreno não conseguirá ser. Tudo que significa Abba, nenhum pai terreno conseguirá ser tudo. Aí vai ter outro versículo que diz assim: porque não há entre vós muitos pais. É no sentido de que dentro da igreja haverá pessoas que serão pais para você em várias fases da vida. Tem pessoas que foi pai da tua conversão, depois do teu discipulado, depois do teu ministério A, do teu ministério período B. Deus vai colocando pais, porque um homem sozinho nunca será pai suficiente, como só Deus é. Você está entendendo? Um homem sozinho não consegue. Na minha adolescência, eu tenho um pai incrível, mas houve uma fase onde o meu líder de jovem, meu pai disse: me ajuda, porque eu não consigo. Tem áreas do coração do pastor do Júnior na época, do Juninho, como ele ama me dizer, dizia para mim, que eu não acesso. E o líder de jovem foi um pai ali. Existe só um pai, que é Deus, que vai conseguir suprir todas as tuas necessidades. Você está entendendo? Por isso que, independente do pai terreno que tu teve, ou dos pais que foram pais das fases da sua vida, hoje o verdadeiro está aqui nessa casa. O verdadeiro, aquele que supre tudo, aquele que ele é pai completo, pai completo. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos. Coração de jornaleiro versus coração de filho. Eu quero adentrar aqui. Os dois filhos tinham um coração de jornaleiro. Um pedindo para voltar para casa como jornaleiro, dizendo: eu quero ser jornaleiro, eu quero ser jornaleiro. E outro dentro de casa, já se sentindo jornaleiro. Esse teu filho, os teus bens, há tantos anos que te sirvo, eu chego para falar com ele não porque é meu pai, olha aqui o que eu faço aqui dentro. Pegou? Olha o que eu faço aqui. Se o Gabriel só ganhasse coisa por causa do que ele faz em casa, meu amigo. Os dois têm coração de jornaleiros. O pai responde: tudo que tenho é teu. Ele responde para os dois: tudo que tenho é teu. Traga a melhor capa que eu tenho, tua. Para os dois ele está dizendo: tudo que eu tenho, para os dois, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Tanto para os que têm espírito de jornaleiro que estão dentro da casa, quanto para os que têm espírito de jornaleiro que estão fora. O irmão do filho pródigo, ele é fiel na casa. Amados, quando você olha para ele: há tantos anos que te sirvo, ele é fiel, ele nunca faltou. Ele está lá na igreja, ele está na congregação, ele não falta, ele é comprometido, ele é íntegro, ele é amado. Ele estava no campo, gente, a Bíblia diz que ele estava no campo cavando. Só que o coração dele não desfrutava do amor do pai, da mesa do pai, do carinho do pai. E eu amo vocês e a minha própria alma, e eu quero que ela desfrute da paternidade. Não basta nós estarmos nos campos do pai, trabalhando para ele, mas se sentindo como se fosse um jornaleiro. Eu quero que hoje a gente se saia desse lugar sabendo, vivenciando, desfrutando da paternidade de Deus. Dois filhos com orfandade, os de fora dizendo: não posso entrar na igreja. Tem gente que passa aqui na frente dizendo: eu não sou digno de entrar aí dentro. Mas tem gente aqui dentro dizendo: quanto trabalho, e não desfrutando do amor do Pai. O trabalho havia desconfigurado o ministério havia desconfigurado assim como o pecado havia desconfigurado o outro. Forte. Eu já vi gente desconfigurada pelo pecado e desconfigurada pelo ministério. Eu já vi lugares não saudáveis, onde não é baseado nos princípios da Bíblia, do amor, da honra, da família, da fé, e baseado em outras coisas, idolatria, líderes, e umas loucuras que tem por aí. O ministério desconfigurar pessoas, assim como o mundo desconfigura.
O trabalho havia desconfigurado ele. Ambos tinham perdido o relacionamento, a identidade e a imagem do pai. Ambos tinham perdido a identidade, a imagem do pai, para a imagem de um chefe e de jornaleiros. A orfandade faz trabalhar por uma recompensa. Ouça. A orfandade faz trabalhar por recompensa. A identidade de filho vem antes da atividade. A identidade vem antes da atividade. A filiação vem antes da função. Eu quero que todos nós continuemos operando as nossas funções dentro da casa do nosso pai, cuidando da casa do nosso pai, mas com coração de filho, não de jornaleiro. A filiação vem antes da função. Tem alguém anotando alguma coisa para depois lembrar de alguma frase que fala o teu coração? A filiação vem antes da função. Porque pode alguém trabalhar no campo, na colheita, na seara, mas quando o pai diz, agora vem para dentro de casa, vem se abraçar e viver, não consegue. Só que Jesus, o Filho amado, a Bíblia vai dizer que ele saía para lugares desertos para ficar com o pai. Ele ia e servia nos campos, ganhando almas, evangelizando, e a Bíblia vai dizer, ele era cedo da manhã e ele estava orando ao pai. O amor vem antes do desempenho. No lugar onde é família, é o que Jesus está mostrando, o amor vem antes do desempenho. O amor vem antes do desempenho. Você consegue parar um pouquinho? Eu queria, se eu pudesse liberar agora, sentem em grupo e conversem sobre isso aqui. O amor vem antes do desempenho. A filiação vem antes da função. Como essas coisas trabalham em nós. A identidade de filho vem antes da atividade de obreiro. Quem não sabe o seu lugar no coração de Deus, e eu já vivi fase onde eu não sabia o meu lugar no coração de Deus. Quem não sabe o seu lugar no coração de Deus, não se sentirá seguro nem na casa de Deus, porque Deus é um chefe que pode açoitá-lo, demiti-lo. Quem não sabe o seu lugar no coração de Deus, é um peso pregar, cantar, porque ele está atrás de aprovação. Quem não sabe o seu lugar no coração de Deus, tudo nele é uma angústia e uma produção, porque ele não está na família. Ele tem medo. Está ali brincando, mas se ele quebra alguma coisinha, ele não tem medo de ir embora. Você está entendendo? Agora, um funcionário que toda semana na minha casa, por exemplo, fosse quebrar alguma coisa, o que ia acontecer? Mas ele pode, percebe? Quem não sabe o seu lugar no coração de Deus, não se sentirá seguro e pleno em lugar nenhum da terra. Eu lembro quando Isaac deitou para ser sacrificado. Ele está dizendo mesmo que Cristo, eu sei o meu lugar no coração do meu Pai. Jesus sabia que depois de 3 dias o Pai o ressuscitaria. Eu sei o meu lugar no coração do Pai. Ergue a sua mão nessa noite, que você saiba o lugar teu no coração do Pai, e que independente do lugar que você esteja, você saiba, o meu Pai. Três dias depois o Pai o ressuscita, leva e bota à direita sentado em glória. Para quem tem pai e que sabe o lugar que tem no coração do Pai, não há lugar ruim, porque sabe que de lá o Pai pode nos tirar. O Pai está chamando os 2 filhos para o amor da paternidade. O Pai não aceita jornaleiro em sua obra. O Pai não aceita. Não, ele tinha mandado os anjos fazer essa obra. Jornaleiro ele tem. Servos, ele quer filho que serve.
filho que é enviado para servir. Como Jesus que nós lemos em João. Você está recebendo essa palavra? Você permite ela entrar? Dessa maneira, amado, você está pegando uma chave do reino de Deus, que vai te dar acesso a viver a justiça da paternidade, que é uma das primeiras leis de Deus. Deus é Pai. É tão lindo isso que a Bíblia vai dizer que nós não vamos para o céu, nós vamos para o Pai. Jesus diz isso. Que eu estou indo para o céu. Não, ele diz, eu estou voltando para o Pai. E aqui eu quero te dizer, quando a gente for, a gente diz, nós vamos para o céu. Na verdade nós estamos indo para o Pai. Porque na casa do meu Pai, você percebe que ele está apontando, Jesus não aponta céu, Jesus aponta Pai. Você recebe no teu coração, amados, você percebe amor nisso? Eu vejo Deus nos amando e nos posicionando numa vida de justiça, paz e alegria na paternidade de Deus. Nós vamos servir na casa, nós vamos servir como filhos que estão cuidando da própria herança na qual nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós vamos cuidar até melhor, porque é nosso aí. Mais importante para o Pai é você do que o que você faz. O Pai não está precisando apenas de jornaleiro, mas de filhos que servem, que sentam à mesa e satisfeitos, fortes, saudáveis, sirvam em amor e com amor na casa do Pai. João 5,19, coloca na tela. Por que é tão importante que o nosso ministério parta da nossa filiação? Por que é tão importante que o nosso ministério parta da nossa filiação? Jesus diz: o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto faz, ele faz, o filho faz igual. Eu preciso ter a revelação do Pai para que eu possa viver o reino e fazer igual ao Pai. Quanto mais clara for nossa identidade de filho, quanto maior for nosso relacionamento com o Pai, melhor será a nossa obra. Quanto melhor for nosso e mais clara a nossa identidade de filho, quanto maior for nosso relacionamento, melhor será a nossa obra. Jesus está dizendo: eu faço igual eu vi o Pai fazer. Por isso tu precisa ver o Pai. Precisa ver o Pai, eu preciso ver o Pai, para que eu veja como é que Ele faz assim. Como é que Ele faz quando acontece isso? Como é que o Pai faz quando acontece isso? Melhor será o nosso ministério, o nosso serviço na lavoura, na obra do Pai, quando eu vejo o Pai. Tem coisas que eu digo em casa, brincando às vezes, e eu não sei como. Parece que aquilo não podia gravar, ele grava na hora, né? Na hora ele já grava. E já sai repetindo para a mãe dele, com autoridade. Coisa mais linda. Filiação não é sobre produção. Jornaleiro é. O jornaleiro está no serviço e apenas isso. Pode ser demitido, está lá por necessidade. O jornaleiro está lá por necessidade. Produção, lucro, vantagem, serviço, ego. O filho não. O filho é amado e serve por honra. O filho serve por honra. Eu estou citando bastante o meu porque eu acho que dá um paralelo. Foi ontem que ele arrumou nossa cama? Ô Gabriel, o pai está contando umas coisas tuas. Posso, filho? Posso dessa vez contar? Posso. Gente, a gente sempre arruma tênis, dobra, arruma, porque a gente achou que ele não sabia fazer. Mas ele nos assiste e ele já sabia. Só que ele nunca tinha feito. E ontem, por algum motivo, eu estava por lá, Carol, e ele começou a arrumar o nosso quarto. Deu uma coisa naquele coraçãozinho dele.
E a gente tem sempre semeado, diz para ele, semeia a semente da obediência, filho. Semeia a semente da obediência. Mas ontem ele arrumou do jeitinho dele, ficou bem bonitinho. Dobrou as roupas da mãe dele, dobrou. Coisa mais linda. Te amo, cara. E fez lindo. Ele fez uma coisa linda. Deve ficar chateado depois que eu tive que deitar na cama. Eu disse, mas como é que tu quer que o pai durma de pé? Porque ele tinha trabalhado tanto naquela cama. E daí nós deitamos e a mãe dele disse, filho, o pai e a mãe tem sempre pedido semeia a semente da obediência. Mas hoje à noite, o pai e a mãe não te pediram. Tu semeou hoje a semente da honra. Que é quando os pais nem pedem, você fez por amor, você fez por honra. E é isso que o pai quer. Que a gente cuide bem dessas 56 igrejas, dessa cidade, da nossa família por honra, por amor. Não por medo, não por lucro. Não por medo, não por lucro. Somos família de Deus, não por performance. Quantas vezes a gente coloca pela performance, se massacra, não cantei bem, não preguei bem, e se massacra e se fere. Eu já fiz isso. Coração de jornaleiro. O pai quer obediência. E tamanha obediência que o pai quer, como Filipenses 2 vai dizer, obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui ele não pede para jornaleiro. O nível de obediência do filho é maior ainda. Mas o nível de recompensa do filho é a herança. Eu não quero salário, eu quero herança. Dá para você fechar os olhos e dizer isso com o pai? Porque se tu está atrás de salário, de pagamento, tu não é filho. Tu está dizendo, cadê minha recompensa do que eu estou fazendo? Se tu está atrás, eu recebo a minha herança na terra e no céu. Deus quer filhos, exatamente filhos obedientes, exatamente isso, filhos obedientes, Ele quer. Não é uma filiaçãozinha fraca, não, é com uma obediência até a morte. Mas é filiação, não é chefia. O pai não quer pessoas liderando, pregando com coração de jornaleiro. Porque senão você vai apresentar um chefe. E vai discipular para que as pessoas conheçam um chefe. Um pregador, um líder com coração de jornaleiro vai distanciar as pessoas do Deus Pai. Vai mostrar um chefe, não um pai amoroso. Vincular o espaço que tem, o lugar na mesa que sentam, a resultado de seus esforços. Não é graça, não é paternidade, fui eu me esforcei, eu fiz, cheguei aqui por meus méritos. Quem atua no reino com outro coração que não de filho, revela outro Deus que não o Pai. Eu queria botar isso no telão. Quem atua no reino com outro coração que não de filho, revela outro Deus que não o Pai. Por isso, essa casa é a casa onde a Trindade governa. E nós queremos imitar o Pai, imitar o Filho e fluir no Espírito. O pródigo iniciou o dia como um mendigo, querendo ser jornaleiro, e terminou o dia nos braços do Pai, na casa do Pai, na mesa do Pai, com as vestes do Pai. Sendo chamado não de trabalhador com porcos ou de jornaleiros, mas de este meu filho. Percebe que ele veio com tudo isso, e o Pai veio com filho. Não sei qual é a tua história e o que tu vem. Eu sei que Deus está te dizendo, filho, filho, filho. A forma mais alta de Deus de nos chamar é filho.
filho que serve comigo, eu sirvo na casa do Pai, você serve, você é obreiro, eu sou. Não perca o caminho para o Pai. O Pai não te quer apenas nas colheitas. O Pai não nos quer apenas aqui, mas Ele nos quer na intimidade dos seus braços e do seu amor e da sua comunhão. Pastor Ângelo Galvão, ele me disse uma vez: Pastor Júnior, eu era um homem que tudo que eu lia na Bíblia era para pregar, só lia para pregar. Tudo que eu fazia era pensando em pregar. Chegou um tempo que eu estava vazio de Deus e cheio de mensagens dos outros, produção em série. Então meus adoradores aqui não cantem só para adorar, para ajudar os outros a adorar, percebe? Então ele colocou um caminho e ele estava me dizendo: eu combinei com o Pai, de manhã o que Ele me der é porque Ele está dando para a minha comunhão com Ele. Ele é um grande pregador, pastor Ângelo Galvão, de grandes congressos no mundo todo. Eu combinei: Pai, de manhã o que Tu falar é porque é para nós dois. De tarde daí conversamos sobre as pregações, porque a gente pode bagunçar tudo. Quando a gente é filho que serve na casa, pode se perder na identidade e virar só servo da produção. O pai não manda o filho direto para os campos. Veja que ele chegou e o pai não manda direto para os campos. O pai já tem tudo, irmãos. Amados, o pai já tem tudo. Você não traz nada, eu não trago nada. É Ele que vem, investe em nós e começa a botar coisa em nós. É Ele que tem. O filho volta, ele não diz: agora já vai que eu estou precisando de um... Não, o pai diz: vem primeiro, ele veste, ele alimenta, ele cuida. Depois sim ele vai dizer: vai aos campos brancos. Agora eu quero meditar com você algo que é muito importante dentro dessa ministração. Romanos 8,14. Espírito de escravidão, repete comigo: espírito de escravidão versus espírito de adoção. Romanos 8,14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. O espírito de escravidão atua com medo, que é o jornaleiro. Estou agradando. Será que ele vai me chamar amanhã? Porque jornaleiro é por jornada. É aquele cara que fica na beira da esquina e o cara diz: ô, vem aí que tem trabalho. O espírito de escravidão é aquele que é escravo. E ele sabe que ele não tem direito a nada. E se errar, só ele está aí. E aí a pessoa trabalha com temor. Mas não é temor de Deus, é medo. E o Espírito Santo está dizendo aqui: os que são filhos de Deus, porque não recebestes, nós, a igreja, não recebemos o espírito de escravidão, para outras vezes estar de temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Que significa paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora o verso 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora você vai entender a diferença de ser escravo e filho. Você leu ali que ele chegou e o pai traz para ele a melhor roupa. O pai ali, nesse momento que a gente leu, ele pede a stolen ten protem. Literalmente: tragam a minha roupa. Quando aquele filho chega, o pai, ele pega e diz: tragam a melhor roupa. Qual que era a melhor roupa? Era a roupa do pai. O filho estava vindo maltrapilho. O filho estava vindo maltrapilho. O significado é a melhor roupa. O jornaleiro não tem isso. Mas nós, filhos de Deus, Deus vai nos vestir da sua glória.
A pessoa chega na igreja maltrapilha, e o Deus Pai diz: a melhor roupa, a dele, santidade, pureza, honra, integridade. Você entende isso? Ele nos veste só para filho. É por isso que não dá para nós andar no espírito de jornaleiro e de orfandade, não. Porque daí tu já não tem roupa. Primeiro que tu tá com as roupas tuas. Te vira então. Visualmente, quem olhasse para o rapaz não veria mais os seus trapos, mas veria a dignidade e a honra do pai. E até confundir: será que é o seu fulano? Ah, não, é o filho que está com a honra do pai. Era assumido público de que ele estava totalmente perdoado, aceito na alta sociedade. Ele estava remido, ele estava com a dignidade do pai. A igreja tem a dignidade de Cristo na terra. Podemos andar dignamente como filhos amados de Deus. Tragam um anel no dedo. Você acha que jornaleiro tinha anel no dedo? Não tinha nada, irmão. Cada dia estava num lugar de alguém que desse alguma coisa. O pai diz: traga um anel, filiação, brasão da família, pertencimento, autoridade. Quem botava o anel no dedo do pai podia assinar contrato. Era como, amados que trabalham com finanças, era como dar um cartão de crédito. Vai, está aqui o cartão de crédito meu. Porque ele tinha agora o anel do pai. Ele podia chegar onde for, chegasse: eu quero comprar um cavalo ali, me dá a tua assinatura, está aqui. Tem alguém aqui que quer botar anel no dedo do pai? Tem alguém que quer aceitar que o pai te vista de filho? Tem alguém que quer aceitar que o pai bote o anel? Porque daí vai começar a vir a autoridade. Quem tem autoridade na terra é filho, não é jornaleiro. A tua autoridade não vem do teu serviço, vem da tua filiação. A Bíblia vai dizer: porque a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação não está aguardando a manifestação dos servos, está aguardando a manifestação daqueles que têm aliança, e na aliança de Deus vão vencendo. Eu quero aqui uma igreja de aliança. Jornaleiro é perigoso. Ele não ama a casa, ele ama o dinheiro e ama o lucro. É um perigo uma igreja de jornaleiro. Agora uma igreja de filho, com anel no dedo, com vestes do pai. O pai oferece autoridade, pertencimento, família, dignidade. Você recebe tudo isso. Você recebe obreiro, você recebe obreira, você recebe filho, filha, você recebe. O pai diz: tragam sandálias nos pés. Sabe quem estava trazendo as sandálias, pastor? Era um jornaleiro. Era um sem sandálias. Porque a forma mais clara de identificar quem era escravo, jornaleiro, de quem era filho, eram as sandálias. Nos lares do Oriente Médio antigo havia uma distinção visual claríssima entre quem era família e quem era funcionário. Os escravos e os assalariados andavam estritamente descalços. Trabalhando ao redor da propriedade descalços, os escravos. Até agora, pouco aí, os coitadinhos que sofreram com isso, no século XVIII. Apenas os membros oficiais da família, os donos da casa, usavam sandálias. O filho pródigo voltou descalço para assumir só a posição de servo, a ordenar que ele calçasse as sandálias. E Paulo vai dizer que nós temos essas sandálias da preparação do Evangelho. Não é escravo pregando liberdade, é filho anunciando paternidade, vida eterna, herança eterna. Quando ele bota as sandálias, o pai está dizendo: tem dignidade,
tem autoridade, e ele não é escravo aqui dentro. Ele é filho. Botou as sandálias, ele é diferente. Eu quero todos nós de sandalinha nos pés. Eu amo você, nós somos irmãos. Não é por acaso que nós nos chamamos de irmãos. O bezerro cevado. Um bezerro não era uma comida normal, amados. Comer carne vermelha não era normal na antiguidade. Para uma vila da época. Depois, irmão Denis, me ajuda. Sem querer eu bati aqui no microfone. O bezerro, na época, era algo só para um casamento. Num momento que viesse o governador, o rei. Obrigado, meu irmão, por me ajudar. Caiu aí o microfone, se tu quiser deixar na pontinha. O irmão Denison, nosso irmão, faz um trabalho incrível, mas ele é nosso irmão. Salve de palmas para o irmão Denison. Irmão com sandália, com anel, com vestes. Me cuida aí. Obrigado, meu amado. Numa vila da Judéia, carne vermelha era só para o dia que chegasse um príncipe ou tivesse um casamento. A minha mãe, quando foi casar, o presente do meu avô foram 2 vacas. Foi 2 vacas, ele tinha separado para Lenir, minha filha, 2 vacas. Aí meu pai conta, uma foi para a festa e meu pai era muito pobre, uma foi para nós conseguir comprar alguns móveis para dentro de casa. Ele sempre diz, a Lenir era rica, ele diz 2 vacas. Mas era isso, preparar para poder, para o momento importante. E um bezerro gordo rendia carne para pastor Nochang. Quantas pessoas um bezerrinho gordo? 200 quilos. 400 pessoas. Numa época, amados, que as pessoas não iam jogar fora a carne, né? Então o bezerro gordo, ele está simbolizando o peso social daquele momento. Está simbolizando, amados, o valor que aquele pai estava dando e que ele estava mostrando para toda a comunidade. A aceitação que ele tinha daquele filho. Eu quero finalizar nesse momento dizendo a nós, o pai não envia para a sua colheita, e aqui estamos em obreiros, em colheita, o pai não envia mendigos, não envia famintos, não envia sujos, não envia cansados para a colheita, ele envia para dentro da casa, para que ele possa cuidar. O pai não envia cansados, o pai não envia quebrados, o pai nos ama, eu já vi gente no limite, que nem Elias, e dizendo, vamos embora, comigo não, vocês têm um irmão aqui para cuidar de vocês, eu quero que você sirva, mas sirva com saúde, sirva com prazer, sirva bem vestido, sirva bem alimentado, sirva sem sujeira, sirva saudável, sirvamos nas colheitas. O pai também não envia filhos desconfigurados, de identidade, de mágoas, de cansaço. Ele envia filhos servos, amados, e com tudo isso que a gente tem falado, saudáveis de coração e de mentalidade. E nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé comigo. Quantos querem vir para debaixo do abraço do paterno do pai? Passe à frente. Passe à frente. Lembra que nós dissemos que quem não sabe o seu lugar no coração de Deus não se sentirá bem e seguro em lugar nenhum.